A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a cada pessoa que me vê, me ouve neste canal do YouTube. Quero nesse exato momento trazer uma leitura da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que se encontra em Filipenses, capítulo de número 1 e versículo de número 21, que nos diz o seguinte: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário, porque analisando aqui nas Sagradas Escrituras, eu vejo um homem chamado Paulo, gigante da fé. O apóstolo Paulo, ele se expressa dessa forma, porque de fato ele tinha, digamos assim, um desejo muito forte de partir e estar com Cristo. Eu fico observando que Paulo diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele fala aqui nesse sentido, nesse aspecto, de que o morrer é lucro. Em outras palavras, o morrer é ganho. Meus irmãos, Paulo, ele desejava estar com Cristo, mesmo vivendo nesse mundo cheio de aflições, de tribulações. Eu vejo que, de fato, em meio às perseguições, em meio às barreiras, os obstáculos que Paulo enfrentava na vida, mas ele estava consciente de que a vida dele, de Paulo, estava guardada em Cristo Jesus. Paulo entregou a sua vida para Cristo. Desde aquele momento em que ele teve encontro com Jesus, ele ainda era conhecido como Saulo de Tarso, perseguia os cristãos. Agora, quando ele passa a ter uma nova vida em Cristo, Paulo, ele passa a ter uma nova perspectiva de vida. Ele passa a viver uma vida totalmente centralizada em Cristo. Paulo, ele tinha Cristo como a sua suficiência. Cristo era tudo na vida de Paulo. E mesmo em meio à situação, ou situações, ou adversidades na vida, porém Paulo, ele tinha sua vida entregue ao Senhor Jesus. É tão tal que ele diz: estou crucificado em Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Agora Paulo, ele tinha uma esperança, ele tinha algo assim forte, né? Que ele se expressava assim dessa forma, né? Para mim o viver é Cristo, ou seja, a vida para mim só tem sentido com Cristo. A razão do meu viver é Cristo, Jesus Cristo. Aí ele se expressa dizendo: e o morrer é lucro. Ou seja, o morrer é lucro, é ganho. É como se Paulo dissesse o seguinte: olha, eu partindo dessa vida, o meu corpo indo para o sepulcro, o meu corpo, né, retornando ao pó, porque do pó fostes feito e ao pó retornarás. Ele estava consciente disso, de que o seu corpo descendo à sepultura. Porém, para Paulo era ganho, morrer é lucro, é ganho, porque imediatamente seu espírito, sua alma, a alma de Paulo ia habitar com o Senhor Jesus Cristo. É ganho, é lucro, porque os que morrem em Deus, em Cristo, os que
que morrem em obediência às Sagradas Escrituras, à palavra de Deus, o morrer é lucro, o morrer é ganho. Por quê? Porque imediatamente você vai habitar com Cristo Jesus. É o que Paulo diz aqui. Habitar com o Senhor Jesus Cristo, estar consciente lá no paraíso, junto com o Senhor Jesus Cristo, aonde se encontra Abraão, Isaque e Jacó, aqueles que morreram no Senhor, que morreram com Deus, se encontram nesse lugar glorioso. Então veja, senhoras e senhores, que Paulo, ele se expressa assim: é lucro, é ganho. E algo assim extraordinário, porque na verdade o apóstolo Paulo, ele se expressa aqui dizendo: ora, de um e outro lado estou constrangido, em outras palavras, estou em aperto. Olha o que é que ele diz aqui: tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aí Paulo, ele diz o seguinte, que o desejo dele é estar com Cristo, habitar com o Senhor. Aí no versículo de número 24, Paulo diz: mas por vossa causa, ou seja, ele já começa a se preocupar com os irmãos, com a igreja. Ele diz: é mais necessário permanecer convosco. Permanecer convosco. Né? E versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vós gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então Paulo, ele tem esse desejo de partir e habitar com o Senhor Jesus, mas vem aquele aperto, né? Porque ele diz: de ambos os lados estou em aperto, né? Constrangido, porque eu quero partir e habitar com Cristo, mas eu me preocupo com vocês. Ou seja, ele tinha uma preocupação com a igreja, com o povo, né? Então ele diz: permanecerei ainda no corpo, né? Permanecerei ainda no corpo para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, é como se Paulo dissesse: olha, ainda eu vou permanecer convosco, dando instrução, conduzindo vocês na palavra. E Paulo foi um grande apóstolo, né? Escreveu aí 13 cartas, se eu não me engano, 13, 14 cartas. E foi um gigante na fé. Mas Paulo, ele tinha essa consciência de que ele partindo habitaria com o Senhor Jesus Cristo, né? Mas esse aperto que ele tinha, né? Ele se expressa dizendo: mas de ambos os lados estou em aperto, porque desejo estar com Cristo, porém eu vejo a necessidade, né, da igreja, necessidade. E Paulo diz: permanecerei convosco para o progresso da vossa fé, o gozo da vossa fé. Aí ele diz: a fim de que aumente, né, quanto a mim, o motivo de vós gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, senhoras e senhores, realmente é a esperança que nós temos. Nós não estamos vivendo aqui nesse mundo à toa. Nós sabemos que enquanto estivermos firmes com o Senhor na fé, cremos que de fato a morte é simplesmente uma passagem dessa vida para outra em Cristo Jesus, e que de fato os que morrem em Cristo vão habitar com o Senhor no paraíso. E no dia que Jesus Cristo retornar, no grande dia do arrebatamento, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão, o corpo vai ressurgir, né? O corpo que virou pó, cinza, vai ressurgir esse corpo.
e o espírito do salvo, a alma que está lá no paraíso, vai retornar para este corpo. Louvado seja Deus. A ressurreição do corpo, aonde nós iremos presenciar o corpo, alma e espírito. É o que chamamos de visão holística, uma só unidade, corpo, alma e espírito. Então é o que vai acontecer, onde o apóstolo Paulo diz que no grande dia do arrebatamento da igreja, quando tocar a trombeta de Deus, os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, né? E nós, os vivos, né, que estaremos, os que estarem vivos, né, nesse dia, certamente subiremos ao Senhor, ao encontro dele nos céus, estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Num corpo incorruptível, um corpo revestido de imortalidade, né? Um corpo incorruptível e imortal, e habitaremos com o Senhor. Louvado seja Deus. Assim como vai acontecer com o justo, a alma vai retornar para o corpo, da mesma forma vai acontecer com o ímpio, né? Quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus julgar as nações, quando os ímpios ressuscitarão, né? E o espírito dos ímpios que se encontra no lugar de tormento, Hades, porque eles já se encontram sob castigo, reservados para o dia do juízo. Eles ressuscitarão, o espírito deles vai sair lá do Hades, vão entrar, digamos, no corpo, um corpo corruptível, né? O pó, a cinza dará, o corpo dos ímpios ressuscitarão, e eles estarão num corpo, digamos assim, corruptível, né? Um corpo sujo pelo pecado, e serão lançados no lago de fogo. Vai ser um corpo imortal, porém será lançado no lago de fogo para o sofrimento eterno, ou seja, banidos da face de Deus. Então, senhoras e senhores, é como diz o profeta Daniel, como diz as Escrituras, que o justo ressuscitará para a vida eterna, né? E os ímpios ressuscitarão para o horror e desprezo eterno. Que venhamos a manter a nossa fé, crendo nas promessas de Cristo, sabendo que essa vida é passageira e que um dia nós iremos habitar com o Senhor. Morrendo hoje, habitaremos com o Senhor, e habitaremos com o Senhor no dia da ressurreição também, em que a alma do justo vai voltar para o seu corpo no dia da ressurreição, e nós teremos um corpo de glória semelhante ao de Cristo, e habitaremos para sempre com nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.